E Ele está no controle e na liderança de todas as coisas. Ainda que as lutas, as dificuldades venham nos fazer entristecer, mas a alegria do Senhor é a nossa força. E é nele que nós vamos vencer, amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Josué, no capítulo 14. Depois assim que a gente passa dos 30, né, irmãos? Chega quase nos 50, né? Para não falar isso, tem que usar óculos. Óculos mesmo, pastor Jonas. Josué, no capítulo 14, nós vamos falar de um homem que perseverou em seguir ao Senhor. E o nome desse homem é Caleb. Lá no versículo 6 do livro de Josué, do capítulo 14, alguns versículos nós vamos ler. Diz assim a palavra de Deus: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao meu Deus. Amém? Ou ao Senhor meu Deus. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, te louvamos nessa noite porque o Senhor é bom. Porque todas as coisas vêm de ti, todas são para ti e todas vão para ti. Então toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dado somente ao Senhor nesta noite. Ó Pai, que o teu Espírito venha, Senhor, falar o coração dos meus irmãos, aquilo que o Senhor tem falado no meu coração. Senhor, e que essa palavra seja uma palavra de ânimo e de encorajamento para nós, Senhor. Porque os dias são difíceis, mas o Senhor está conosco, e é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos ampara, e é o Senhor que cuida de nós. Senhor, mais uma vez, fala conosco nesta noite, é a minha oração, no nome do Senhor Jesus Cristo, para todo sempre, aquele que vive e que reina. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podeis assentar. Irmãos, como nós lemos o texto em Josué, nós sabemos que quando Deus tirou o povo ali do Egito, Deus não tirou aquele povo para viver ao léu. Deus já tinha uma terra preparada para aquele povo, uma terra boa, mas era preciso conquistar aquela terra. Então, quando Moisés chegou com o povo, depois de tantos milagres que o Senhor operou, tantas murmurações do povo por causa de carne, por causa disso e daquilo, Moisés para no deserto de Parã, na cidade de Cades Barneia, e Deus fala: olha, Moisés, você vai enviar 12 homens para espiar a terra. Esses homens, de cada tribo, você vai tirar um que seja maioral entre eles, como se fosse um chefe, um líder. Por isso que aqui falou, Caleb, filho de Jefoné, da tribo de Judá. E Moisés, então, enviou esses 12 homens. E eles ficaram ali, eles tinham que trazer um relato daquela terra. E agora eu vou começar a falar de Caleb. Caleb estava no meio daqueles homens. Ele era filho de Jefoné, da tribo de Judá. E o nome de Caleb, muitos falam que é cão, não gostei desse significado. No meu estudo significa corajoso ou capaz. Ele saiu do Egito com o povo de Israel e caminhou pelo deserto. Apesar das dificuldades, das lutas, ele permaneceu fiel ao Senhor. Por isso que eu amo esse nome, Caleb. Gosto do Caleb, gosto desse nome de Caleb. Homem corajoso, que perseverou em seguir ao Senhor. E nós vamos ver que a característica principal de Caleb, destacada na Bíblia, era a perseverança. Mas ele tinha outras qualidades, ou nos deixou lições que servem para a nossa vida hoje. Além da perseverança, Caleb também tinha coragem. Porque quando Moisés enviou os 12, eles ficaram ali 40 dias. Eles tinham que trazer um relato todo da terra.
como era a terra, se era fraca, se era forte, se era fina, se era grossa, se a terra era boa ou má, se os homens eram fracos, fortes, se eram muitos, se habitavam em cidades, ou se habitavam em tendas, ou em arraiais, como que era? E também foi dada a ordem para que eles trouxessem do fruto da terra. E no final de 40 dias, aqueles espias, 12 espias, voltaram com um relatório da terra. 10, os irmãos conhecem a história. E nós lemos aqui quando Caleb fala com Moisés. 10 daqueles espias trouxeram um relatório fracassado, nada animador para o povo de Israel. Porém, Caleb, aqueles 10 espias que subiram com Caleb e Josué, só viram lá na terra gigantes. A primeira coisa que eles falaram, olha, não tem condições de nós conquistarmos essa terra, porque os homens lá são grandes demais, e nós somos como gafanhoto perante aqueles homens. Não tem jeito. E aqueles homens fizeram toda a congregação de Israel se revoltar contra Moisés e Arão, murmurarem contra Moisés e Arão. Aí entrou a coragem de Caleb. Quando a congregação toda estava contra eles, Caleb levanta e fala animadamente: irmãos, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará aquela terra. Nós podemos possuir aquela terra. Caleb estava dizendo assim: na nossa força não, mas na força do Senhor nós conquistaremos a terra. A terra é muito boa. É terra que mana leite e mel. E eles trouxeram de lá de uva. Precisou de 2 homens para carregar. Queria ver se os irmãos estavam acá, como dizem os portugueses. Trouxeram daquela terra um cacho de uva que gastou 2 homens para carregar. Lá em Minas, eles fizeram assim, um varal, né, cortaram uma vara e penduraram aquele cacho de uva. Lá em Minas Gerais, lá na metrópole, a gente fala um banguê. Não sei se os irmãos conhecem essa. É um banguê, né, irmã? A irmã é bem mineira. Deve ser lá de pertinho de Divino das Laranjeiras. E trouxeram, então, irmãos, como prova que a terra era boa, era terra frutífera. Mas os 10 só viram os problemas, só viram os gigantes. E fizeram derreter o coração do povo. Aquele povo, irmão, se revoltou. Quiseram constituir ou arranjar ali um capitão e voltar para o Egito. E o Senhor se indignou com aqueles homens, ou com aquele povo de Israel. O povo estava tão com o coração endurecido, tão incrédulo, irmãos, que eles esqueceram dos milagres que Deus já havia operado por eles ali naqueles desertos. Desde quando eles saíram do Egito, foi debaixo de milagres, aquelas 10 pragas, acabou com Faraó, e Deus tirou aquele povo, mas o povo esqueceu. O povo era obstinado de coração, o próprio Deus falou isso com Moisés, esse povo é obstinado de coração. E quando Caleb falou isso, irmãos, não, a terra é boa, vamos conquistar, eles quiseram apedrejar Caleb e Josué. Caleb e Josué ficaram tão tristes que rasgaram as suas vestes. Nem isso comoveu o coração do povo. Eles só não apedrejaram, porque a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação, diante de todo o povo de Israel. E aí eles temeram. Vai lutar contra a glória do Senhor? Contra a presença do Senhor? E o Senhor, então, naquele dia, fez uma promessa maravilhosa para Caleb. Primeiro ele falou com Moisés: Moisés, até quando esse povo vai me afrontar, Moisés? Tantos milagres nas minhas palavras eu já fiz, e esse povo de coração duro não crê em mim. Olha, Moisés, eu vou matar esse povo tudo no deserto. Eu vou ferir esse povo com uma peste. E eu vou fazer de ti um povo maior e mais forte. Aí Moisés, na intimidade que tinha com Deus, que falava cara a cara, falou assim: olha, Senhor, não faz isso não. O que as nações dirão de ti? Isso está lá no capítulo 13 de Números e 14, se você quiser marcar para ler na sua casa. Senhor, o que os egípcios, quando ouvirem isso, vão dizer do Senhor? Vão falar: ah, mas Deus, o Deus que tirou aquele povo daqui,
falava com eles face a face, guiava durante o dia numa coluna de nuvem, durante a noite numa coluna de fogo. Mas ele não tinha lugar para colocar esse povo. Por isso que matou o povo no deserto. Perdoa, Senhor, a maldade desse povo. Irmãos, isso é amor de líder, amor de Deus. Aquele povo era obstinado, mas Moisés amava aquele povo. Infelizmente, nos nossos dias não são tão diferentes. Mas o Senhor está conosco, é o mesmo Deus de Israel. Deus então falou: olha, Moisés, eu vou perdoar esse povo. Mas como eles falaram, porque naquele dia, irmãos, eles falaram, era melhor morrer no Egito do que morrer aqui, ou então morrer aqui nesse deserto, do que cair no fio de espada daqueles gigantes, daquele povo. E as nossas mulheres e as nossas crianças vão ser presas, vão ser como presa para aquele povo. Deus ouviu tudo isso, a murmuração do povo. Deus falou: olha, Moisés, dos que saíram do Egito, de 20 anos para cima, só vai entrar na terra prometida Calebe e Josué. Eles verão a terra. Então valeu a pena ser corajoso, mas Calebe não era corajoso na força dele, na força do Senhor, porque sabia quem era o Deus que estava com ele, quem era o Deus de Israel. Eu e você hoje sabemos quem é o Deus que nós servimos, em quem nós temos crido, nós sabemos. Por isso que nós estamos encorajando, o Espírito do Senhor está nos encorajando nesta noite para continuarmos a nossa caminhada, porque a nossa jornada aqui na terra, irmãos, retrata, ou a caminhada do povo de Israel, retrata a nossa caminhada, a caminhada da igreja na terra. Hoje nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça, glória a Deus, do nosso Senhor. Mas estamos caminhando. Vamos falar sobre isso mais à frente. Calebe tomou a palavra e chamou a responsabilidade para ele. Mostrou-se corajoso. Crente é corajoso, servo de Deus, tem que ter coragem. Lá no Divino das Laranjeiras, a orquestra na Igreja de Assembleia cantam isso. Tem que ter coragem, tem que ter vontade para ser vencedor. Entra na batalha, segue com Ele, Ele te dará vitória, é o teu Senhor. Então, tem que ser corajoso, irmãos. E tem dia que a gente está desanimado, não está, irmãozinho? Tem dia que está desanimado. As lutas, as adversidades, irmãos, mas do mesmo jeito que aquela coluna, aquela nuvem durante o dia protegia Israel, durante a noite a coluna de fogo, o Espírito do Senhor está conosco para nos ajudar. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E às vezes nós, por tanto olhar os gigantes e as dificuldades, ficamos até às vezes deprimidos, sabe, tristes, abatidos. Mas o Senhor está conosco, irmãos. E nessa peleja, nós não temos que pelejar. Ele pelejará por nós. É o Senhor que vence a batalha. Não é nós na nossa força. Calebe foi corajoso, enfrentou aquele povo, porque conhecia o Deus que ele servia. Sabia em quem tinha crido. Nós vimos um contraste muito grande. Calebe estava e Josué estava cheio de fé, animado para conquistar aquela terra. E os outros 10 espias fracassado e levando o povo para o fracasso. E tem uma coisa, o povo deu ouvidos à maioria dos espias. Cuidado com a voz da multidão. Nem sempre a multidão tem a razão. Nem sempre a maioria está com a verdade. Que o Senhor nos ajude, se for preciso ficar só nós, mas vamos ficar. Se tiver uma roda e for preciso ficar só você, fica você com o seu Deus. Não queira ir na conversa da multidão, porque a multidão anda por vista, mas nós andamos pela fé. Aleluias, no nosso Senhor Jesus. Outra lição de vida que Calebe nos dá é a consagração ao Senhor. Calebe consagrou a sua vida ao Senhor. Calebe se entregou na vontade de Deus, aquilo que o pastor Isaac falou aqui no início do culto. É melhor estar no centro da vontade de Deus. Calebe não buscou os seus próprios interesses, mas procurou agradar e glorificar o nome do Senhor. Procurou agradar o Senhor. Fez tudo o que o Senhor queria que ele fizesse. Esteve sempre onde o Senhor quis que ele estivesse.
certamente nenhum dos homens, Deus falando, dessa geração, entrará na terra que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné. Ele verá a terra que pisou, darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Deuteronômio 1, verso 35, 36, e no 38 ele faz a mesma promessa para Josué. Deus chamou, irmãos, Calebe de meu servo Calebe. Calebe não procurou seus próprios interesses, e sim procurou sempre glorificar a Deus e servi-lo da melhor maneira possível. Irmão, eu e você, nós somos servos do Senhor. E um dia nós vamos ouvir o Senhor dizer: bem está, servo, bom e fiel. Aleluia. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Essa é a palavra que eu espero ouvir do Senhor naquele grande dia. Como Israel estava caminhando naquele deserto para chegar na terra prometida, nós estamos caminhando aqui, irmãos, para chegar numa Canaã celestial, que o Senhor já preparou para nós, desde a fundação do mundo. Mas é preciso conquistar essa terra. Tem gigantes pelo caminho, tem dificuldades, mas vamos olhar para Jesus. Ele está conosco e quer nos abençoar, pode nos abençoar, tem nos abençoado. Deus também reconheceu, irmãos, que Calebe, como Josué, teve um espírito bem diferente do restante do povo. Eles confiavam totalmente em Deus e em suas promessas. Não ficaram desanimados com as pressões do mundo. Apesar de todos estarem contra o relatório de Josué e Calebe, este ficou firme, não mudou nem um pouco sua posição, pois queria seguir e obedecer ao Senhor. Não mudou, irmãos. A nossa posição é essa, de servos do Senhor, cidadão dos céus. E nós não podemos mudar a nossa posição. É essa a nossa posição. Até aquele dia que nós vamos receber a palavra de servo bom e fiel. É preciso permanecer. É difícil, mas o Senhor está conosco. Hebreus, no capítulo 10, o verso 23, nos diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Irmãos, nós temos promessa do Senhor na nossa vida, como Calebe tinha de alcançar aquela terra. Depois nós vamos aplicar essas lições da vida de Calebe na nossa vida hoje. E a terceira lição, o vigor de Calebe. A força que Calebe tinha, lemos aqui nos versículos de Josué 14, a leitura que fizemos. Quando Calebe foi espiar a terra, ele tinha 40 anos. E depois de conquistá-la, estava com 85. Ele não estava pronto para sentar quietinho no quintal de sua casa. Achei isso interessante. Sentado numa cadeira de balanço a descansar. Não, ele pediu um monte cheio de gigantes, porque sabia que na força do Senhor ele podia conquistar. Irmãos, e eu fico parada aqui agora. Calebe, com 85 anos, chegou e falou: olha, Josué, você sabe, e ali está o texto que nós lemos, a palavra que Deus falou a respeito de mim e de ti, quando Moisés nos enviou a espiar aquela terra. Tu sabes, da idade de 40 anos era eu. Hoje tenho eu 85, tenho a mesma força. É Deus, é só Deus, irmãos. Hoje nós olhamos a vida, por causa da proliferação do pecado, a vida foi diminuindo, encurtou, né, pastor Isaac? O salmista arrisca dizer que é de 70 anos a duração. Alguns, pela sua força, chegam aos 80. Mas tem uma coisa, irmãos, o Senhor renova as nossas forças. Quem renovou as forças de Calebe foi o Senhor. Sabe por que Calebe teve esse vigor? Porque sempre esperou no Senhor. Isaías 40, verso 31 e 30 e 31 diz assim: os jovens se cansarão, correrão e se cansarão. E os jovens, de exausto, de tão cansado, até caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Calebe manteve o seu vigor, a sua força,
como de 40 anos, porque esperou no Senhor. E estava andando bem pertinho de Deus. Ah, eu quero renovar minhas forças. Ah, Jesus, eu quero, eu preciso. Porque às vezes, irmãos, eu não cheguei ainda nos 50 e eu acho assim, Deus, eu estou tão cansada, agora eu vou esperar os 65 para me aposentar, voltar para o Brasil e ficar quietinho. Mas não foi isso que Caleb fez. Caleb já tinha 85 e pediu ao Senhor, chegou diante de Josué para tomar posse da promessa que Deus tinha feito. E às vezes nós somos não falo pelos irmãos, estou esperando a aposentadoria. Fala, estou cansada, não posso mais, não aguento mais trabalhar para o Senhor. Engano nosso. O Senhor está pronto para renovar as nossas forças, porque enquanto nós estivermos aqui, é preciso caminhar, tem que perseverar, tem lutas, tem dificuldades, tem montes para passar, tem gigantes para destruir, então nós precisamos estar em forma, no nosso vigor físico, com saúde. E o nosso Deus quer fazer isso. É só esperar nele, andar com ele, estar com ele, viver com ele. Amém? Esse é o segredo do vigor de Caleb. Creio que o vigor dele foi porque ele esperou no Senhor, renovando assim as suas forças e constantemente andou bem pertinho do Senhor. Por isso ele pediu um monte. Ele não pediu um vale fácil. Infelizmente, nos nossos dias, tem uma música do Juliano San, que fala, vai valer a pena? As irmãs conhecem, a Luciana ouve, aí já ouvi. Ele fala assim que muitos hoje estão procurando as fontes das águas. Eles não querem nem um vale, né, irmão Gil? Quer a fonte das águas. Mas Caleb nos dá uma lição. Ele pediu um monte cheio de gigante. E ele destruiu e conquistou aquela terra. Deus deu estratégia para Caleb. E ele desfez ali, destruiu os filhos de Anak, que habitava naquele monte, no Monte Hebron, e ele ficou habitando ali, conquistou aquela terra. Irmãos, eu procurei, às vezes, os irmãos teólogos aqui, os pastores, o irmão Gil, já encontrou, mas no Velho Testamento, no livro das Crônicas, no livro dos Reis, eu não vi outro homem, líder, a não ser Caleb e Davi, que tiveram coragem de enfrentar os gigantes. Caleb conquistou Hebron e mais tarde Davi edificou ali a casa dele. Reinou sobre Hebron 6 anos e meio. Não é isso, irmão Gil? Reinou ali na tribo de Judá e depois mudou para Jerusalém. Só Caleb e Davi enfrentaram aqueles gigantes. Tiveram coragem. Homens corajosos. Homens que a Bíblia diz lá em Hebreus, dos quais o mundo não era digno. Heróis da fé. Esses homens conquistaram. Caleb nos deu esse exemplo, lição de vida, de coragem, de perseverança e de vigor físico, né? Ou vigor porque estava na presença do Senhor. Este homem era um homem cheio de fé. Depois de uma espera paciente de 45 anos, não estava pedindo grandes valores para compensar a sua fidelidade do passado, mas sim o privilégio de continuar a lutar com o mesmo vigor que revelara em sua caminhada cristã no passado. Caleb não estava ali, ó Senhor, ó Josué, eu vim aqui hoje pedir a herança que o Senhor me prometeu, porque eu fui fiel ao Senhor. Não, ele foi lá pedir para ter o privilégio de continuar a lutar na obra do Senhor, a conquistar a terra onde o Senhor havia prometido dar a ele os seus filhos. E Caleb conquistou. Conquistou essa terra, habitou ali, destruiu os gigantes. Concluindo sobre a vida de Caleb, ele demonstrou uma perseverança admirável. Várias vezes nos textos bíblicos de Números 13, 14, Josué 13, 14, aparece a frase, perseverou em seguir ao Senhor. Não foi fácil para ele, durante a caminhada no deserto, com todas as dificuldades, irmãos, com todas as lutas, e também de ver todos aqueles que saíram junto com ele do Egito, exceto Josué, morrer no deserto, porque estava com seu coração, os seus corações, cheios de incredulidade. Eu quero abrir um parêntese aqui, na mensagem, e algo que o Espírito Santo tem falado no meu coração. Tomemos cuidado com as nossas palavras. Aquele povo falou que achava melhor morrer no deserto
morrer no Egito, voltar para o Egito, do que em cair ao fio da espada, porque não estavam confiando no Deus que eles serviam, no Deus que já tinha operado tantos milagres. E a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então vamos guardar o nosso coração. Cuidado com o nosso coração. De tudo que se tem que guardar nessa vida, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então aquele povo falou, irmãos, porque estava no coração. A incredulidade, ficou perdidos, mortos e enterrados no deserto. Não entraram na terra prometida por causa da sua dureza de coração, por causa da sua incredulidade. Mas Caleb e Josué continuou a caminhada, alcançou a terra, e serviu ao Senhor, continuou seguindo ao Senhor até o fim da sua vida. Que exemplo para nós. Certamente, Caleb era um dos homens dos quais o mundo não era digno. Hebreus 11, 38, a parte A. Um dos heróis da fé. Quero trazer para nós nessa noite, aplicando a história de Caleb, para mim e para você. Irmãos, nós também fomos resgatados do mundo, livres da condenação eterna, por um grande milagre, o nascimento de Jesus, o seu sofrimento, a sua morte e a sua ressurreição. O irmão Romildo pregou sobre isso quarta-feira. Um grande milagre, o milagre que nos resgatou, nos deu direito de vida eterna. Nós estávamos desgarrados como ovelhas que não tinha pastor. Mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, as nossas iniquidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Jesus, o Senhor nos resgatou, nos tirou do lamaçal do pecado, nos trouxe para a luz e agora nos colocou numa caminhada. E tem uma Canaã celestial preparada para nós. E Ele não nos deixou órfãos. Ele enviou o Consolador. Ele está conosco todos os dias, nos ajudando. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos guia em toda a verdade. Mas Jesus prometeu, Ele vai voltar. Estou à porta, né? Rebeca cantou aqui, né? Ele vai voltar para nos buscar, para nos levar, para estarmos junto dEle. Ele fez essa promessa e nós estamos aguardando. E é preciso perseverar, continuarmos a nossa caminhada. Está difícil? Tá. Há momentos, né, que nós pensamos até falar, meu Deus, será que o Senhor não está vendo? Isso é murmuração, porque às vezes nós estamos com a incredulidade no coração. O Senhor está vendo sim, tudo que nós estamos passando, tudo que nós vivemos, o Senhor não está ao léu, irmão, o Senhor não está longe disso não. Ele está no controle, a Bíblia diz que Ele está no seu alto sublime trono e contempla todos os moradores da terra, mas conosco, aqueles que têm o Senhor Jesus, Ele está dentro de nós. Graças a Deus, o Espírito do Senhor está nos guiando, nos consolando, nos conduzindo até essa terra. Infelizmente, eu falei que eu fiquei triste quando eu cheguei aqui, é por isso de ver tantas pessoas, irmãos, infelizmente ficando pelo caminho, por desânimo, outros por vaidade, e até pessoas nossas, sabe, mas nós precisamos orar, cada dia mais, com intensidade por essas pessoas. Canaã é logo ali, e muitos estão desistindo, estão frustrados com alguma coisa, algum problema, alguma dificuldade, e esqueceram do Deus que operou o milagre no passado, é o mesmo Deus que opera hoje. O Deus que nos sustentou ontem, é o Deus que nos sustenta hoje. E se Ele nos permitir viver o amanhã, Ele vai nos sustentar. Porque fiel é o que prometeu. Fiel é o Senhor que nos chamou. E isso entristece o nosso coração, quando nós vemos alguém ficando pelo caminho. E por causa de incredulidade, às vezes. Porque quando as pessoas que têm Jesus, que já aceitaram Jesus, começam a viver uma vida de qualquer maneira, é porque não estão acreditando que o Senhor Jesus vai voltar. Porque se estivessem realmente acreditando, estariam aguardando a sua volta. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. E é preciso nós santificarmos as nossas vidas. E pedir ao Senhor, Senhor, tem misericórdia. Eu sei que nos últimos dias, irmãos, nós passamos por dias difíceis. Paulo fala sobre isso. As aflições dos últimos dias. Então há um desânimo às vezes. Nós nos sentimos desanimados.
Mas Canaã, irmãos, é logo ali. Jesus está voltando. E nós queremos, eu quero ir para o céu. Eu sei que os irmãos também querem conquistar essa terra que está preparada para nós, a coroa de glória, para aqueles que forem fiel até o fim. Não adianta caminhar a metade do caminho. Não adianta caminhar 80%. É preciso chegar ao final. Combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé, como diz o nosso irmão Paulo. Que o Senhor nos ajuda. Nós estamos nessa caminhada, mas não estamos sozinhos. Ele está conosco. Não te deixarei, nem te desampararei, diz o Senhor. A nossa Canaã celestial não é feita por mão de homens, mas o artifício dela é Deus. O construtor dela é o nosso Deus. Vamos continuar em frente, perseverando em seguir ao Senhor. Ainda que caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque estamos guardados na sombra do Onipotente. Aleluias. No esconderijo do Altíssimo. E ali nós temos descanso, nós temos paz. Em meio às lutas e às dificuldades, podemos ter paz, porque servimos ao Príncipe da Paz. Aleluias. O nosso Senhor Jesus. Será que nós temos olhado como aqueles 10 espias, só vendo gigantes? Ou será que temos vivido como Caleb e Josué, que viu além dos olhos, além da circunstância? Eles olharam com os olhos da fé, sabiam que podiam, em nome do Senhor, conquistar a terra. Sabe por quê, irmãos? E nós também podemos conquistar. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Conselho de Paulo, 2 Timóteo, capítulo 1 e o verso 7. Devemos vigiar nessa caminhada. É preciso estarmos sóbrios, como nos diz Pedro na sua carta. Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos em todo o mundo. Todos os nossos irmãos do mundo inteiro passam por aflições, irmãos. Vamos resistir ao inimigo das nossas almas, firmes na fé, sabendo que o Senhor Jesus está conosco e Ele quer e pode nos ajudar. Paulo nos consola dizendo que as aflições do tempo presente não podem comparar com a glória que nos há de ser revelada. E lá no capítulo 12 de Hebreus, o escritor nos diz assim: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Vamos, irmãos, perseverar. Quando nós olharmos para o homem, nós fracassamos. Se os irmãos olharem para mim, vão ver falhas, defeitos e muitos em mim. Se eu olhar para os irmãos, vou ver também, porque nós somos humanos e somos falhos. Vamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele é perfeito em tudo. Ele não é 85%, não, ele é 100% perfeito em tudo. Viveu nessa terra como homem e foi santo, santo, santo em toda a sua maneira de viver. Venceu o mundo, venceu as tribulações, venceu as tentações, venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia e vai voltar para nos buscar. E a Canaã celestial já está preparada. Basta cada um de nós permanecermos no Senhor e nós vamos herdar a coroa da vida que está preparada para cada um de nós. Apocalipse 3:11, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nós temos hoje a salvação e a nossa coroa garantida. O Senhor Jesus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Glória a Deus, que o Senhor possa nos abençoar e que nós possamos aplicar, a vida, as lições de vida que Caleb nos trouxe. Nós discorremos essa noite na nossa vida e na nossa caminhada cristã. Há gigantes, há dificuldades, mas também há fontes de água. Porque o Senhor Jesus disse que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água fluirão do seu interior. Então nós temos as fontes,
a fonte de água viva, que é o Senhor Jesus. Se você está com sede, Ele é a fonte para saciar. Se você está com fome, Ele é o pão para saciar a sua fome. Se você está cansado, Ele diz: vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se tem alguém nesta noite que ainda não serve a esse Senhor, não aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, é noite oportuna. O Senhor está aqui, quer salvar, quer abençoar. Você pode fazer a oração no seu coração, aceitando o Senhor Jesus como seu Salvador. Nós já estamos 9h05, mas eu gostaria de cantar um hino da harpa cristã, ainda finalizando a nossa mensagem. Que o Senhor nos ajude e que o Espírito Santo possa completar no coração dos irmãos aquilo que eu não consegui falar, mas Ele, que é o Espírito da verdade, né? Mestre por excelência, possa completar no seu coração. Amém? O hino 459. Se o irmão Klaus quiser colocar para nós. Deus fez uma promessa para Caleb, importante, irmãos. O lindo de tudo que o nosso Deus não é apenas Deus de promessa, é Deus de realizações. Glória a Deus. Por isso que nós estamos aqui nesta noite. Amém? Porque Ele tem realizado milagres, promessas na nossa vida, e tem uma promessa maravilhosa que ainda está para se cumprir. É a volta de Jesus. Vamos esperar? São as promessas mais firmes que as montanhas são, quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não faltam.